Esporte. Vai começar mais uma transmissão ao vivo no Esporte CZ. Acompanha aí com a gente. Segue e compartilha, nos ajudando a crescer cada dia mais. Fique informado sobre todas as notícias do esporte paraibano e cajazeirense. Aqui junto com a gente. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de tudo no canal Esporte CZ. Junto com você na paixão pelo futebol amador. Notícias do esporte. Vamos dar um giro no futebol nacional. O estadual tá pegando fogo em todo o Brasilzão. Muitos jogos que aconteceram neste meio de semana. E também vamos falar dos jogos que vão acontecer neste final de semana. Mas calma, vai lá, sem compartilha, que nos ajuda bastante. Seguiu, compartilhou, pra você não custa nada, pra gente vale muito. E agora sim, vamos trazer os resultados dos jogos deste meio de semana, começando pelo Campeonato Paulistão. Paulistão entrou Novo Horizontino em Guarani, melhor para a equipe do Novo Horizontino, que venceu por 2-0. Novo Horizontino 2, Guarani 0. Também entrou em campo Capivariano e Portuguesa, melhor para a equipe do Capivariano, jogando em casa, que venceu com placar magrinho por 1-0, mas o que vale a vitória. Indo para o Nordeste, para o Ceará, Maracanã e Horizonte, melhor para a equipe visitante e melhor para o Horizonte, que venceu por 2-1. Maracanã 1, Horizonte 2. Indo para o Campeonato Baiano, entrou em campo Japicuiense e Vitória, acabaram empatando por 0-0. Do mesmo jeito que começou, terminou. No Campeonato Pernambucano, entrou em campo Vitória e Jaguar, acabaram empatando por 1-1. E a bola não para, continuando nos estaduais, agora voltando para o Paulistão nos jogos da quarta-feira. Entrou em campo Primavera e Mirassol, melhor para a equipe do Primavera, jogando em casa, derrubou a equipe do Mirassol, que está muito bem na competição, vencendo por 3-1. Clássico paulista, entrou em campo Palmeiras e Santos, melhor para a equipe do Palmeiras, que vence com placar magrinho, mas garante 3 pontinhos. O Santos ficou mais com a bola, mas deu Palmeiras, deu Verdão, Ponte Preta e Velo Clube, melhor para a equipe do Velo Clube, que venceu por 1-0. No Campeonato Carioca, lá no Rio de Janeiro, dá uma passadinha porque entrou em campo Volta Redonda e Boa Vista, melhor para a equipe do Volta Redonda, que venceu por 1-0. Volta Redonda 1, Boa Vista 0. Fluminense e Madureira entraram em campo. Fluminense com time misto, mesclou alguns jogadores que não tinham aí uma minutagem maior no ano passado e também a categoria de base do Sub-20 e garantiu a vitória por 2-1. Fluminense 2, Madureira 1. Dali, Bangu e Flamengo, melhor para a equipe do Bangu, em casa, diante do seu torcedor, vence o grande a equipe do Flamengo por 2-1, Bangu 2, Flamengo 1, isso mesmo. Também entrou em campo pelo Campeonato Mineiro, o Sport Clube e Atlético Mineiro. O Atlético acaba empatando fora de casa por 1-1, 2 partidas pelo Mineirão, 2 empates para a equipe do Galo. O Cruzeiro, que tinha perdido na estreia, viajou para enfrentar a equipe do Tombense, arranca uma vitória, vencendo por 2-1. Tombense 1, Cruzeiro 2. Pelo Campeonato Gaúcho, entra em campo o Grêmio e São José, melhor para a equipe do São José. O Grêmio jogando em casa, diante do seu torcedor, perde para a equipe do São José. E vamos dar uma passadinha no Nordeste, isso mesmo, começando com o Campeonato Cearense. Iguatu e Tiron acaba empatando no 0-0, do mesmo jeito que começou a equipe do Iguatu e Tiron. Ceará e Maraguape, melhor para a equipe do Vozão, que vence o Ceará por 1-0. Indo para o Campeonato Pernambucano, tivemos Mangai e o Santa Cruz. O Santa Cruz fora de casa acaba empatando por 1-1. Sport e Retrô, melhor para a equipe do Sport, que vence o Retrô por 2-0. Decisão e Náutico, melhor para a equipe do Náutico, que vence fora de casa por 2-1. No Campeonato Baiano, o Bahia entrou em campo, enfrentou a equipe do Bahia de Feira, melhor para a equipe do Bahia, que venceu por 3-0. E não para, muitos jogos nesse meio de semana, e vamos também trazendo aqui tudo para você de casa. Dando continuidade, entrou também pelo Campeonato Paulistão, Botafogo e Noroeste,
acabaram empatando no 1-1. Pelo Paulistão, Bragantino e Corinthians. Melhor para a equipe do Bragantino em casa, derruba a equipe do Corinthians e vence por 3-0. Bragantino 3, Corinthians 0. São Paulo com a corda no pescoço no seu primeiro jogo do ano, mas com uma turbulência gigante fora dos gramados, precisando mais que nunca de uma vitória diante do seu torcedor, conseguiu, e com um placar magrinho, com o Santo Luciano, que colocou a bola para dentro e fez 1-0. São Paulo 1, São Bernardo 0. Vamos agora para o Rio de Janeiro, Campeonato Carioca. Entrou em campo Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu. Melhor para a equipe de fora, o Nova Iguaçu, que venceu o Sampaio Corrêa por 3-1. Também entrou em campo Portuguesa e Botafogo. Melhor para o Fogão, que vence fora de casa por 2-0. Vasco e Maringá. Melhor para a equipe do Vasco, que vence por 4-2. Vasco 4, Maringá 2. Pelo Campeonato Gaúcho, entrou em campo Mosson e Inter. Melhor para a equipe do Inter, que fora de casa venceu por 4-0. Também pelo Gauchão, Ipiranga e Guarani acabaram empatando por 1-1. E vamos dar uma passadinha no Nordeste, porque teve o Cearense e a equipe de Série A, Fortaleza e Quixaba. Fortaleza jogando em casa, ganha por 4-0. Fortaleza 4, Quixaba 0. E esses daí foram os resultados deste meio de semana. Jogos que aconteceram na terça-feira, na quarta-feira e na quinta-feira. Então respira aí. E agora sim, vamos falar deste final de semana. Final de semana recheado de muitos jogos. Se no meio da semana tivemos muitos, neste final de semana, aí sim, sabadão e domingão, com todos os estaduais no Brasilzão rolando, e você acompanhando os resultados e os jogos aqui no canal Esporte CZ. Então vai lá, segue e compartilha, que nos ajuda bastante. E os jogos desse final de semana, vamos para o Paulistão. Neste sabadão, Palmeiras e Mirassol entram em campo às 8h30 da noite. Palmeiras e Mirassol pelo Paulistão às 8h30 da noite. Pelo Campeonato Carioca, o Flamengo também entra em campo neste sabadão. Volta Redonda e Flamengo se enfrentam às 21h30, às 9h30 da noite. Fluminense também entra em campo às 6h30 da noite, às 18h30, enfrentando a equipe do Boa Vista e Fluminense fora de casa. Já no Mineiro, o Mineiro tem um Cruzeiro nesse sabadão, que vai enfrentar o Uberlândia às 6h30 da noite. Pelo Gauchão, o Grêmio jogando em casa para se recuperar de uma derrota em casa na primeira do ano, vai receber o São Luís. Pelo Campeonato Baiano, também o Bahia entra em campo neste sabadão contra o Glacias às 4h da tarde. Jogo pela parte da tarde, o Bahia jogando em casa. Pelo Campeonato Pernambucano, Santa Cruz vai enfrentar a equipe do Vitória às 17h. Pelo Campeonato Paraibano, jogo de estreia, jogo de abertura, jogo que dá o pontapé inicial da competição. Souza e Confiança se enfrentam, fazendo a Recopa do Paraibano, campeão da primeira divisão com campeão da segunda divisão, se enfrentando na primeira rodada de abertura, às 17h no Marizão. Souza e Confiança. Também às 17h, jogo de abertura lá na cidade de Campina Grande, no Amigão. Campinense e Atlético de Cajazeiras também se enfrentam pelo Campeonato Paraibano. E não para, porque agora vamos para os jogos do domingão. Aí sim, para fechar o domingão com chave de ouro, vem muitos jogos pelos estaduais, começando com o Campeonato Paulista. Esse aqui é jogaço, é o majestoso clássico de São Paulo. Corinthians de um lado, São Paulo do outro, se enfrentam na Neoquímica Arena às 16h. Corinthians e São Paulo fazendo o clássico do majestoso. Mas pelo Paulistão também entra em campo o Bragantino e Botafogo de São Paulo às 6h da noite. Às 8h30 da noite, Guarani e Santos se enfrentam. Santos fora de casa vai enfrentar a equipe do Guarani. E vamos para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro também entra em campo Vasco e Nova Iguaçu às 6h da noite.
Também entra em campo pelo Campeonato Carioca, Sampaio Corrêa e Botafogo às 8h30 da noite. E vamos para Minas Gerais, lá em Minas. A equipe do Atlético Mineiro vai enfrentar a equipe do Tombense às 6h da noite. Pelo Gauchão, o Inter viaja para enfrentar a equipe do Ipiranga às 6h da noite. Pelo Campeonato Pernambucano, clássico pernambucano, vai entrar em campo Náutico Sport às 6h da noite neste domingão, recheado de muitos jogos. Vamos para Bahia. Alô Bahia, o Vitória vai viajar para enfrentar a equipe do Porto às 4h da tarde. E claro, pelo Campeonato Paraibano, que tá pegando fogo na Paraíba, que teve início neste final de semana, vamos ter mais 3 jogão neste domingão. Botafogo vai viajar com o Sport de Patos para jogar fora da Paraíba, lá em Natal, lá no estádio Frasqueirão, às 9h da manhã. Botafogo e Sport se enfrentam pelo Campeonato Paraibano. Também no domingão, às 17h, às 5h da tarde, entra em campo Nacional de Patos e Pombal, primeiro clássico do sertão, no José Cavalcante, na cidade de Patos. Nacional de Patos e Pombal se enfrentam às 17h. Às 18h, às 6h da noite, no Amigão, em Campina Grande, Serra Branca e 13 se enfrentam para fechar a primeira rodada do Campeonato Paraibano de 2026. Esse aí foi o nosso giro nos resultados dos jogos do meio de semana e falar que a bola vai rolar e muito neste final de semana, com a estreia do Paraibano. Lá entrando equipe, só equipe grande, Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense, São Paulo, Corinthians, um clássico majestoso, Santos, Palmeiras. Então calma aí, que vamos ter muito jogão. E claro, quando acabar as partidas, os resultados dos jogos você acompanha aqui no canal Sport CZ. Então vai lá, segue e compartilha, que nos ajuda bastante. Se Deus quiser, até a próxima. Notícias do esporte. Fique informado sobre todas as notícias do esporte paraibano e cajazeirense, aqui junto com a gente. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de tudo no canal Sport CZ. Junto com você na paixão pelo futebol amador.